Eu anotei aqui algumas coisinhas aqui que me chamaram a atenção nessa entrevista coletiva. Bom, o Tite está mais leve, né? Claramente ele está dando sorrisos ali. O Heraldo Leite da Rádio Globo até falou com ele: olha, muito bom ter você risonho e tudo mais. E isso foi uma característica importante do técnico da seleção às vésperas da Copa do Mundo. Está um clima mais leve, está mais confiante com as convocações. O caso do Daniel Alves, a comissão técnica brasileira foi taxativa em dizer o seguinte: Daniel Alves não está nas suas melhores condições físicas e que vai precisar melhorar se quiser ir à Copa do Mundo. Então, esse é um detalhe importante que a gente tem que continuar monitorando aqui sobre a posição do Daniel Alves nessa última convocação para a Copa do Mundo. O Tite também deixou claro que gostaria de enfrentar europeus nesses 2 últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Vai enfrentar Gana e Tunísia, são 2 times africanos e que definitivamente não estão na primeira prateleira do futebol mundial. Tite falou que a comissão técnica fez todos os esforços para que eles fossem consultados, né, que as seleções europeias fossem consultadas para a possibilidade de disputa de amistosos, mas não foi possível. Vamos dar uma recapitulada na convocação da seleção brasileira? Quem são os nomes que o técnico Tite falou hoje e que estarão nos 2 amistosos, os últimos, antes da Copa do Mundo? Tá aí na tela para você. Goleiros: Alisson, Ederson e o Everton. Laterais: Danilo, Alexandro e Alex Telles. Seguindo para os zagueiros: Marquinhos, Thiago Silva e Ibanez. O Ibanez foi tão surpreso que não tinha nenhum avatar dele da seleção brasileira, amigo. Militão e Bremer. Acontece a mesma coisa com o Bremer também. Nem tem o avatarzinho da seleção brasileira para ele. Mas vamos aqui recapitular os zagueiros, porque é importante. Marquinhos, Thiago Silva, Ibanez da Roma, Militão e Bremer. Agora volta aqui um pouquinho para mim, porque eu quero parar nesses zagueiros aqui, eu quero discutir com o Janjão. Janjão que acompanha todos os dias aqui o futebol internacional. Talvez o torcedor brasileiro não seja aí tão familiarizado com o Ibanez e com o Bremer. O Tite, na coletiva, até falou sobre a campanha que o Bremer vem fazendo com a Juventus, sendo considerado um dos melhores defensores do campeonato italiano. Mas o que você tem para dizer sobre essas 2 surpresas que aparecem na zaga da seleção brasileira, Janjão? Então, Xande, o Bremer, na última temporada, foi eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano, jogando pelo Turim. E nessa janela de transferência ele foi muito especulado, tanto na Inter de Milão quanto na Juventus. E acabou indo para a Juventus ocupar o lugar do Chiellini, histórico zagueiro da Itália, por conta do seu grande desempenho nos últimos anos com a camisa do Torino. E eu já falava, dentro da redação, que ele era um nome a ser observado, principalmente para as próximas convocações, principalmente para a era pós-Tite, porque o Bremer era um zagueiro que não vinha sendo convocado, e eu imaginava ele na seleção após a saída do Thiago Silva. Mas, merecidamente, ele conseguiu ser convocado antes da Copa do Mundo e talvez brigue por uma vaga. Já o caso do Ibanez, eu fiz até uma entrevista com ele no mês passado, tá no site do Lance, para quem quiser ler, e aí eu falei um pouquinho de seleção brasileira com ele, e ele tratou a seleção como algo no futuro. Acho que nem ele estava esperando. Eu conversei com o entorno do Ibanez agora há pouco, durante a entrevista do Tite, e eles foram pegos um pouco de surpresa também com a convocação do Ibanez. Já vinha sendo especulado o nome dele, assim como de outros jogadores, que nem eles falaram na coletiva, do Gilberto, lateral do Benfica, o Morato, também zagueiro do Benfica, mas a convocação do Ibanez pegou de surpresa também o próprio entorno do jogador. Mas é um bom nome para a seleção, um nome jovem, um nome que joga com José Mourinho, um dos grandes treinadores, principalmente quando a gente fala em defesa. A Roma começou o campeonato italiano muito bem, eles citaram os jogos contra a Juventus, que foi 1-1 pelo campeonato italiano, embora nos 2 últimos jogos a Roma tenha vacilado, tenha perdido para o Ludogorets ontem pela Europa League, inclusive com o gol do Nonato, ex-Fluminense, e também vem de uma goleada sofrida no campeonato italiano para o Udinese por 4-0. Maravilha, então, Janjão aqui dando aqui um panorama para quem não acompanha o campeonato italiano, da onde aparecem o Ibanez e também o Bremer, que foram convocados para o Tite para esses 2 últimos amistosos da seleção brasileira. E a gente continua, então, vendo aqui a convocação. A gente passou pelos goleiros, laterais e zagueiros. Está na hora da gente olhar os meias convocados pelo Tite. Na tela aí para você. Meias: Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Neymar Júnior. O Neymar na meia é até curioso, mas, enfim, vamos voltar aqui para a gente que a gente vai discutir sobre isso também.
Janjão, acho que 3 meias convocados ali, ainda colocando o Neymar ainda como meia, mostra o momento do futebol brasileiro, né? Tá carecendo de meias cerebrais. Você ontem mesmo aqui estava dizendo aqui na nossa live de que jogadores que atuam no Brasil têm que ser olhados com ressalvas, né? Porque não enfrentam os melhores adversários. E a gente tem Lucas Paquetá, que se transferiu para um time de média expressão na Premier League. Você tem o Neymar Júnior, que, beleza, é incontestável, e o Everton Ribeiro atuando no futebol brasileiro. É uma dificuldade da seleção brasileira. Enquanto a gente tem muita peça sobrando, tanto na zaga quanto no ataque, na lateral e no meio a gente não vê tanta qualidade e profundidade como a gente via alguns anos atrás. O Paquetá é um dos grandes nomes da seleção hoje em dia, até pelo que ele vinha fazendo com a equipe do Tite, mas saiu de um time médio da França, que é o Lyon, que não vinha bem nos últimos anos, para um time de médio para bom na Inglaterra, treinado pelo David Moyes, e ele tem tudo para crescer na Inglaterra, acredito eu. Um campeonato muito mais difícil, muito mais físico, ele tem que se adaptar também, mas acho que, como é um período muito curto até a Copa do Mundo, são praticamente 2 meses daqui até a Copa do Mundo, a presença dele no campeonato inglês não vai influenciar tanto negativamente numa competição, numa ida para a Copa do Mundo, por exemplo. Mas é surpreendente a saída do Coutinho, né? Que é um nome de confiança do Tite há alguns anos. Teve um período que estava embaixo, que não chegou a não ser convocado, mas nas últimas convocações apareceu na lista do Tite, fez gol e saiu para a entrada do Everton Ribeiro, que vem jogando muito bem no Brasil, é bom lembrar, mas é aquilo que eu sempre pontuo: o nível de enfrentamento do jogador no futebol brasileiro é diferente do que o Coutinho encontra, por exemplo, na Inglaterra. O Coutinho joga no Aston Villa, que também é um time de médio porte, e enfrenta grandes adversários, enquanto o Everton Ribeiro vem reencontrando bom futebol com o Dorival Júnior, que nem o Tite falou, elogiou o Dorival pelo trabalho que vem sendo feito no Flamengo, mas é aquela questão, né? Joga contra adversários de um nível técnico mais baixo, então, na teoria, é mais fácil dele jogar. Bom, muito bem, vamos seguir a nossa convocação do técnico Tite, os 26 nomes que ele acaba de convocar na sede da CBF. A gente olhou zagueiros, laterais, meias, e agora está na hora dos atacantes, né? E aí a tropa vem: Vinícius Júnior, Antony, Rafinha, Rodrigo. Quem mais convocados? Mais atacantes convocados: Matheus Cunha, o Firmino, Richarlison e o Pedro. Aí aqui tem bastante coisa para a gente debater, Jejão. Por que o Gabriel Jesus ficou fora dessa lista? Rapidamente para a gente. Não dá para entender. Não dá para entender porque o Gabriel Jesus ficou fora dessa lista jogando muito pelo Arsenal. Então quer dizer, Janjão, que tu não tem explicação para me dar por que o Gabriel Jesus ficou fora da lista, rapaz? Não dá para entender mesmo. Será que ele não abriu mais vagas? Será que ele não abriu mais vagas para observação nesse momento? Ou realmente, por todos os prismas, é inexplicável a ausência do Gabriel Jesus? Xande, eu te pergunto, é momento de observar agora? Às vezes, da Copa do Mundo? Eu acho que não, mas precisou abrir a vaga para o Pedro e precisou abrir a vaga para o Firmino, que vem fazendo boas partidas pelo Liverpool. A questão que me parece clara aqui, e aí eu vou colocar aqui na roda para a gente debater, é o seguinte: o Tite está querendo formar um centroavante ali para ter em perspectiva para o Gabriel Jesus, que na última Copa do Mundo saiu com 0 gols. Não seria isso? Gente, para mim o Gabriel Jesus na seleção, ele vinha sendo sacrificado. Voltando para marcar, jogando às vezes pelo lado do campo, como ele fazia muitas vezes com o Pepe Guardiola no Manchester City, que é um ataque muito móvel. Já no Arsenal, ele tem jogado numa posição muito mais centralizada, como centroavante mesmo, com o técnico Arteta. E tem jogado muita bola. Para quem não tem assistido os jogos do Arsenal, o Gabriel Jesus, desde a pré-temporada, ele tem jogado muito, parece até estar com outro astral, sabe? Parece estar com um otimismo, uma confiança muito maior nas jogadas que ele faz. Então, realmente, não dá para explicar. O Firmino fez algumas boas partidas, mas o Liverpool também não está jogando absolutamente nada nessas últimas semanas. Tomou de 4-1 para o Napoli agora, o Firmino não fez absolutamente nada. E, para mim, é inexplicável a ausência do Gabriel Jesus. Mas eu acho que também me parece também que ele está convocado para a Copa do Mundo, até o Tite não chegou a falar sobre isso, né? Os jogadores que realmente se ausentaram da lista, como, por exemplo, o Daniel Alves,
porque tem ali um problema físico, foi até debatido na coletiva. Agora, você está falando aí sobre sacrificar um pouco das características do jogador, né? Acho que a gente viu isso em 2014, com o sacrifício um pouco ali do Fred, que ficou bastante isolado naquela equipe do Filipão. Em 2018, tem um Gabriel Jesus que realmente não faz gols na Copa do Mundo. E em 2022, e aí eu pensei aqui, e até já prevendo um pouquinho que essa poderia ser a discussão, de que o Tite foi claro ao dizer o seguinte: o Pedro terá as suas características preservadas, ou seja, ele vai jogar na seleção brasileira como ele joga no Flamengo. Isso também deveria se aplicar ao Gabriel Jesus, correto? Correto, sem dúvida. Gabriel Jesus hoje joga centralizado no Arsenal, ele deveria jogar centralizado na seleção, caso ganhe uma oportunidade. O Vinícius Júnior e o Neymar são nomes praticamente certos. E acho que nem vai mudar muito a estrutura dos últimos jogos, que é o Vinícius Júnior pelo lado, o Neymar um pouco mais centralizado como um falso 9 e jogando na direita com o Antony e o Rafinha. Acredito que essa formação não vai nem mudar para o início da Copa do Mundo. Mas você tem uma opção ali no banco de reserva como o Gabriel Jesus, você tem que utilizar o Gabriel Jesus como ele vem jogando, como ele vem ganhando confiança no jogo após jogo. Não adianta você pegar o Gabriel Jesus e botar no lugar do Vinícius Júnior, pegar o Gabriel Jesus e botar no lugar do Antony e do Rafinha pela direita, que ele não vai render a mesma coisa que ele rende hoje no Arsenal, na Inglaterra. Bom, e aí a gente dá um overview aqui, dá uma passada geral pelos convocados da seleção brasileira, a gente deu uma olhada ali em todos os nomes, mas uma coisinha ali também me chama a atenção e eu quero debater aqui contigo. Coutinho tá fora da Copa? Não, era alguma. Não sou o maior fã do futebol do Coutinho pelos últimos anos que ele vem apresentando. Ele teve a fase esplendorosa dele no Liverpool, mas desde que ele foi para o Barcelona, ele não vem jogando é, regularmente bem. Ele teve passagem pelo Barcelona, foi emprestado para o Bayern de Munique, também não conseguiu convencer, terminou a temporada no banco de reservas, foi para o Aston Villa, começou a temporada, o ciclo dele no Aston Villa de uma forma muito positiva, mas hoje em dia ele já está embaixo de novo, vem frequentando o banco de reserva do time do Steven Guerra, mas é um nome de muita confiança do técnico Tite, assim como do Everton Ribeiro. E pelo que o Tite falou na coletiva, parece que há uma concorrência entre Everton Ribeiro e Felipe Coutinho na seleção, embora o próprio treinador tenha dito que os dois possam ser convocados juntos, possam até jogar juntos eventualmente, mas parece que a impressão que eu fiquei é que vai na Copa, vai ser um ou outro. Mas as portas não estão fechadas para o Coutinho de maneira alguma. É um jogador de confiança. Você sabe, sim, você sabe que eu sou um otimista de carteirinha, né? E no futebol eu costumo dizer que na redação aqui que eu prefiro ser feliz do que ter razão. Tem as pessoas que são muito apegadas às suas opiniões, né? Se não quer um jogador na seleção brasileira, o cara até torce contra quando esse jogador for convocado. E eu tenho uma visão um pouquinho contrária. Se eu critico aquele jogador, eu quero mais é que ele faça o gol do Hexa, porque eu prefiro ser feliz do que ter razão. Agora, eu vou insistir no meio-campo da seleção brasileira. Me falta ainda uma clareza maior de que a gente tem um meio-campo com mais qualidade técnica, com mais genialidade. Paquetá, Everton Ribeiro, e aí colocando o Neymar na trupe do meio-campo. Será que é realmente um meio-campo para disputar o título mundial, Janjão? Então, Xande, o Mundial é sempre equilibrado e são só 7 partidas, né? Pensando que a gente vai chegar na final, são só 7 partidas. E o Brasil tá num grupo enxavido para mim. Muita gente não dá confiança, mas é um dos grupos mais equilibrados. Camarões, uma das melhores seleções africanas da Não, Copa do mas eu Mundo. gostei, eu gostei É, do adjetivo que você usou. Eu gostei do adjetivo que você usou. Repete para mim aí, como é que é a característica do grupo da seleção brasileira? Qual é? é um grupo enxavido. Ah, mas então abre o dicionário aí e explique para a gente o que significa a palavra. É um grupo complicado, difícil da gente passar, avançar, como muita gente pensa que vai ser fácil, né? Porque a gente está enfrentando a Suíça, que a gente enfrentou recentemente em Copas do Mundo, sempre é um adversário duro. A Sérvia também é um time muito forte fisicamente, tem um setor ofensivo com muitos talentos individuais, e Camarões também tem talentos individuais, o Toko Ekambi, o Wang Sa, meio de campo, o Choupo-Moting. Então é um grupo muito difícil de passar, mas não sei se a seleção brasileira precisa de tanta genialidade nesse Mundial para ser campeão.
A gente vê a França, que é a atual campeã do mundo, penando na Nations League, última colocada do seu grupo, lutando contra o rebaixamento, e é uma das favoritas para a Copa do Mundo. Tem a Argentina também, que é um confronto muito equilibrado entre Brasil e Argentina sempre. Então, não sei se essa falta de genialidade no meio de campo, principalmente no setor criativo, né? Porque na volância a gente tem jogadores muito consolidados, Fabinho, Casemiro, Bruno Guimarães, são nomes indiscutíveis. Mas na criação não sei se é tão necessário. Talvez a gente possa recuar um pouco o Neymar para o meio de campo, atuar como um 10, jogar com o Vinícius Júnior na frente, pelo lado esquerdo, Gabriel Jesus centralizado, ou Pedro, dependendo do que o Tite for convocar para a Copa do Mundo, e Antônio Rafinha na direita. Então a gente tem opção para ser campeão do mundo. É óbvio que a gente sente falta daquela genialidade para quem viveu uma época com Ronaldinho Gaúcho e Kaká no meio de campo, mas não sei se esse nome genial é tão imprescindível hoje no futebol. Olha, Jajão, no dia que a genialidade não te fazer falta ao futebol, eu não sei o que será do nosso futebol. Eu acho que falta sim genialidade para esse meio da seleção. Eu discordo respeitosamente de você. Nosso colega Faustini aqui falou que você obrigou a todos a abrir o dicionário aqui para saber o que você estava falando. Na minha terra, esse grupo ele tem um nome, ele tem o nome de encardido, não de enxavido. Mas seguindo. Pra gente, daqui a pouquinho a gente vai com a CBF, tá? A gente vai lá para a CBF para ouvir os nossos repórteres que acompanharam a entrevista coletiva do Tite. A gente segue aqui analisando e dando uma olhada no que o Tite aprontou nessa última convocação da seleção brasileira. Vou recuperar aqui para vocês, deixei aqui separadinho, e é nessa hora que eles derrubam, que a gente é derrubado pelo aparelho eletrônico, enfim, deixei aqui separado as datas dos jogos da seleção brasileira. Então, no dia 23 de setembro, anota aí na sua agenda, às 3h30 da tarde, o Brasil enfrenta a Gana. E no dia 27 de setembro, a gente enfrenta a Tunísia. Os dois amistosos serão na França. Então, 3h30 da tarde, ajuste aí o seu relógio, coloque aí na sua agenda. E aí sim, no dia 24/11, 24 de novembro, às 4 da tarde, o Brasil estreia na Copa do Mundo contra a seleção da Sérvia. E eu vou discordar do Janjão novamente. Se o Brasil encara esse grupo como enxavido ou encardido, ou a palavra lá que você quer colocar, o Hexa está bastante distante, porque esse é um grupo para o Brasil atropelar se quiser ser campeão do mundo.